Mensagem número 61, Perdão, Remédio Santo, baseada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí Emmanuel, a propósito dessa passagem, ele comenta: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Se a gente lembrar que na origem grega da palavra perdão, porque os evangelhos foram escritos originalmente em grego, né? Os discípulos escreveram em grego porque era uma língua mais universal e eles queriam difundir os ensinamentos de Jesus pelo máximo de pessoas possível. E em grego, a palavra que é traduzida para nós como perdão, ela tem um significado original de desligar, né? Então eu acho sempre muito interessante a gente resgatar esse significado etimológico da palavra perdão, né? Porque o que significa então na origem o perdão? Significa que a gente se desliga daquela possível mágoa ou daquele possível ressentimento que uma atitude negativa ou agressiva em relação a nós pudesse ter despertado em nosso interior. Significa que é uma ferramenta espiritual para que a gente não se mantenha agarrado a algo que, na verdade, só vai nos fazer mal, né? Então, o perdão, ele, além de tudo, é uma ferramenta muito útil para manter a nossa saúde física e mental, né? Porque quando a gente tem uma incapacidade para perdoar, o que acontece é que as agressões que muitas vezes vêm de outros, né, do meio externo, elas acabam provocando em nós, quando a gente não tem essa habilidade de perdoar, elas acabam provocando em nós ou despertando em nós emoções perturbadoras, né? Que podem ser emoções de raiva, né? Como eu disse, né? Pode ser aquela explosão momentânea de raiva e que pode inclusive depois permanecer como algo que, pela incapacidade da pessoa de perdoar, acaba se transformando numa mágoa ou num ressentimento, né? O que significa, inclusive, se a gente pegar aqui a etimologia dessa palavra nossa, ressentimento, né? Ela vem de sentimento. Então, é repetição. Então, significa que a gente está revivendo
uma sensação negativa que alguma circunstância externa nos causou, que alguma atitude de alguém nos causou, né? Do ponto de vista espiritual, isso é uma atitude ignorante, né? Por quê? Porque a gente, ao praticar isso, nós estamos fazendo mal, antes de tudo, a nós mesmos, né? Porque os sentimentos que nós cultivamos em nosso interior, eles não fazem mal aos outros, né? Eles fazem mal a nós mesmos, né? Essas vibrações negativas que a gente gera com sentimentos de mágoa e ressentimento, elas inclusive, se mantidas por muito tempo, acabam se transformando também em doenças físicas, né? Hoje a medicina psicossomática, ela inclusive já atesta isso, né? Já confirma isso, né? Que, por exemplo, o nosso estado de ânimo, ele afeta a produção de hormônios no nosso corpo, ele afeta a secreção de ácido, né? Aquele ácido gástrico no nosso estômago. Tanto é que tem muitas pessoas que têm úlcera porque são muito nervosas, porque estão o tempo todo agitadas, preocupadas, ou porque estão o tempo todo explodindo, né? Com reações aversivas a situações que elas não gostam, né? Então já existe hoje material científico, inclusive suficiente, para provar a utilidade do perdão, não só do ponto de vista da manutenção da nossa saúde mental, como também do ponto de vista da manutenção da nossa saúde física, né? Agora, além disso, o perdão, ele tem esse significado também por exemplo, quando a gente cuida do nosso corpo, né? Como nós ainda temos uma visão assim muito materializada da vida, aquilo que suja o nosso corpo, a gente se preocupa rapidamente em lavar, né? Então, por exemplo, se de repente a gente, por algum motivo, teve que pegar algum detrito com a nossa mão ou alguma coisa que a gente tocou por acidente que cheira mal, a gente imediatamente vai lavar a mão, né? Então, do ponto de vista físico, a gente já tem essa reação instintiva, né? De limpar o corpo assim que ele se suja. Mas, curiosamente, a gente já não tem essa mesma atenção, essa mesma vigilância em relação à nossa mente, né? A gente fica deixando que na nossa mente entrem muitos pensamentos, né? Pensamentos que geram preocupação, pensamentos que geram ansiedade, né? Pensamentos que revivem, né? Às vezes, momentos de aflição, de sofrimento ou de dor, né? E que são, na verdade, formas de nós darmos vida a coisas que já passaram, né? Ou seja, vamos supor que a gente tenha tido algum tipo de tenha sofrido, né, algum tipo de agressão, algo que tenha nos ofendido, né? E que a gente fique assim, como se diz, remoendo aquilo, né? Fique remoendo aquela sensação que a gente teve de ter se sentido invadido ou ofendido ou agredido por alguém. Então, o que acontece? Nós é que estamos alimentando esses pensamentos dentro de nós. A situação já passou, né? A situação já não está mais ali presente, né? Mas nós continuamos dando vida a algo que não nos faz bem, a algo que nos mantém conectados com um tipo de vibração que só gera peso, né, para a nossa caminhada no mundo. Inclusive, quando eu falo isso, eu lembro de uma passagem onde Jesus diz assim: é leve o meu jugo e suave o meu fardo, né? Por que ele diz isso? Porque quem consegue seguir os ensinamentos de tolerância, de compreensão e de fraternidade de Jesus, não fica carregando esses pesos, né? Por quê? Porque quem de fato segue esse caminho que Jesus nos deixou no Evangelho,
quem de fato segue esse caminho tem essa habilidade, né, de perdoar, ou seja, de se desligar daquilo que porventura tenha nos gerado algum tipo de reação aversiva, né? Inclusive aqui, ó, Emmanuel, quando nos fala sobre esse tema, né? Ele fala assim, ó, que quando a gente tem alguma doença física, a gente rapidamente lança mão de algum remédio para ver se aquilo alivia a nossa dor, o nosso sofrimento físico, né? E aí o que ele nos recomenda, né? Que em face de qualquer problema também de ordem moral ou íntima ou interior, a gente também tenha esse nosso pronto-socorro espiritual, cujo alicerce, vamos dizer assim, cuja base de sustentação é essa habilidade de perdoar, inclusive a nós mesmos, né? A gente, por várias vezes no nosso Evangelho, já falamos, por exemplo, que quando a gente está seguindo um caminho espiritual, às vezes a gente, por exemplo, até tomando um exemplo baseado nesse nosso tema de hoje, né, do perdão, vamos supor que a gente, numa determinada circunstância, pode ser, por exemplo, a circunstância de trânsito, né, que tenha acontecido, por exemplo, da gente ser fechado ali no trânsito. Aí a gente se irritou, explodiu, xingou, né, fez tudo aquilo que a gente achava que não deveria ter feito, né? A gente faz e fala assim, puxa vida, no sábado estudei o Evangelho, meu Deus, como é que agora eu fui fazer uma coisa dessas? E aí a gente começa a alimentar dentro de nós um sentimento de culpa, né? De peso, né? De carregarmos aquela sensação de, poxa, eu não poderia ter feito isso. Então, o perdão tem que ser aplicado também a nós mesmos. Nós temos que saber aplicar também o perdão a nós mesmos, né? Para que a gente não carregue o peso da culpa, mas que a gente crie, sim, a habilidade do arrependimento, que é completamente diferente, né? Por quê? Porque a culpa nos prende ao passado, né? A culpa, eu fico só me lembrando daquilo que eu não devia ter feito e acabei fazendo, né? Mas o arrependimento não. O arrependimento a gente pode definir do ponto de vista espiritual como a habilidade de mudar de rota. Então, por exemplo, se eu tive essa reação no trânsito, essa a qual eu me referi, né, de ter explodido com a pessoa que, por exemplo, me fechou, né, ou enfim, fez alguma atitude agressiva em relação a mim no trânsito, eu, ao invés de ficar remoendo isso no meu interior, né, dizendo assim, puxa, eu não deveria ter feito isso, eu não podia ter feito isso, eu, como um estudioso do Evangelho, jamais poderia ter feito isso, em vez de a gente ficar fazendo isso, aumentando o peso, né, de uma culpa que não vai nos ajudar a avançar no caminho espiritual, o que a gente deveria fazer usando a ferramenta do arrependimento, dizer assim, não, eu vou investigar o porquê que nesse momento eu não consegui conter um impulso que eu já sabia que deveria conter, e a partir dessa observação e desse estudo vou transformar essa situação, né, onde eu não consegui me comportar como os preceitos evangélicos recomendam, eu vou pegar essa situação, transformá-la em lição e da próxima vez vou fazer melhor. Ponto. Né? Assim, o que a gente faz? A gente não negligencia nosso autoaprimoramento, né? A necessidade da gente melhorar essa atitude que não deveria ter sido praticada dessa forma, mas ao mesmo tempo também não carrega o peso de ficar se lamentando de ter feito algo que não devia ter feito, porque o que passou, passou, né? E se nós fizemos daquela forma, nós também temos que entender, olha, eu trabalho para fazer o melhor que posso, né? Fiz o melhor que pude, não foi o suficiente para que eu me sentisse como um discípulo de Jesus, mas vou aproveitar esse equívoco para, de uma próxima vez, fazer melhor e dar um passo a mais, avançando no caminho espiritual.
né? E por fim, eu gostaria de lembrar a vocês que, do ponto de vista espírita também, o perdão ele tem um aspecto terapêutico no que se refere à nossa sintonia com o plano invisível, né? Existe um fenômeno muito conhecido na doutrina espírita, que é o fenômeno da obsessão, né? Como é que um obsessor se aproxima de nós, né? E nos envolve em seus pensamentos aflitivos, inferiores ou negativos? É quando nós, através da nossa invigilância, né, deixamos que sentimentos negativos brotem em nosso interior, né? Então, quando a gente alimenta, por exemplo, uma mágoa ou um ressentimento, isso vai atrair seres desencarnados que vão se sintonizar com esse nosso pensamento e que, por serem ainda seres que não têm um cultivo espiritual mais profundo, vão nos estimular a cada vez mais, né, alimentar essa mágoa e esse ressentimento e talvez até nos estimular a tomar atitudes, inclusive físicas, das quais lá na frente nós podemos nos arrepender. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, ainda existe essa outra utilidade muito prática do perdão, né? Que nos proteger, né, de sintonias com o plano espiritual inferior que possam nos levar a alimentar ainda as imperfeições que nós não conseguimos superar dentro de nós, né? Então, perdoando, a gente não se conecta com os planos inferiores e, ao mesmo tempo, gera uma vibração mais elevada que vai nos conectar com os planos superiores e de onde nós colheremos intuições e orientações espirituais que nos ajudarão e nos apoiarão nesse trabalho de autoaperfeiçoamento íntimo.